professor Fabiano Larentes, que é graduado em administração, com habilitação em comércio exterior pela Universidade de Caxias do Sul. Depois fez o seu mestrado, seu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também o pós-doutorado em Ciências Sociais Aplicadas, também da URGS. E atualmente o professor Fabiano além de professor, docente, pesquisador, também é nosso sub-reitor do campus universitário da região dos Vinhedos. E professor da graduação nos cursos de administração, comércio internacional, programas de pós-graduação em administração, entre outros programas. Então, satisfação receber aqui o professor Fabiano Larentes, que vai, então, ministrar o seguinte tema: como se configuram os saberes de professores, gestores de uma universidade comunitária. É uma boa pergunta. Vamos ver, então, o que o Fabiano tem a nos agraciar. Obrigado, Fabiano. Muito obrigado. Bom dia a todos. Satisfação estar presente aqui com vocês, aos que nos acompanham aqui na plateia e também aos que estão nos acompanhando via Meet. Então, colocando para vocês rapidamente, eu sou professor do programa de pós-graduação em administração e, além disso, eu desde 2018 tenho ocupado diversas atividades administrativas aqui na universidade. E esse tema que foi, essa pesquisa que é fruto do meu pós-doutorado, ela tem relação também com a minha prática enquanto professor gestor. Já vou explicar um pouquinho para vocês do que trata isso. E no programa de pós-graduação em administração, eu atuo como pesquisador na área de aprendizagem nas organizações. Então, numa lógica de como o conhecimento é criado e compartilhado dentro das organizações. Bom, então aí é a questão, né, que eu coloco o papel dos professores gestores para o avanço e também a sustentabilidade das universidades. Bom, dando uma contextualização geral, temos um cenário das universidades que estão sob escrutínio pela sociedade de uma forma geral. A gestão universitária, ela também sofre esse desafio, e isso é em todas as partes do mundo, porque existe aquela pressão da sociedade, dos governos, das empresas, para entender que resultados as universidades estão proporcionando, e a gente sabe que o tempo da universidade é diferente do tempo de outras organizações, mas existe toda uma situação de como os recursos vêm sendo utilizados. Isso não apenas no contexto público, mas também no contexto privado, e nós, como uma universidade comunitária, também temos sofrido isso, especialmente pelo nosso contexto de educação superior brasileira, onde, por exemplo, houve uma mudança na configuração dos cursos de graduação, onde agora se tem muito mais alunos no ensino à distância do que no ensino presencial, e a gente sabe que essa é uma das principais fontes de receitas da nossa universidade, a graduação presencial, e sem contar os movimentos que nós também, como universidade, fizemos para buscar outras fontes de recurso. Mas eu destaco aqui também a questão do que é o professor gestor, que até muitos de vocês aqui, pelo que eu entendo, são, que é aquele docente da universidade que atua na gestão, mas sem perder a identidade docente. Então, tem uma situação que pode ser provisória ou que pode ser permanente. Então, eu, por exemplo, nesse momento, eu atuo como subreitor do campus universitário da região dos Vinhedos. Assumi essa função há 2 anos atrás, conectado com a atual reitoria. Daqui a 2 anos, encerra o período dessa reitoria, e eu não necessariamente permaneço na universidade como gestor. Eu posso voltar, por exemplo, a ser professor e pesquisador do PPGA e não ter mais atividade de ensino. Por isso que tem essa questão, por isso que a característica temporária, especialmente temporária. É claro que a gente sabe, temos aqui pessoas que atuam como pesquisadores, são coordenadores de cursos de pós, têm coordenadoria em outras atividades da universidade, já foram coordenadores, e tem que associar e poder equilibrar essas atividades, essas práticas. Bom, e também destaco que, do ponto de vista do que é aprendizagem, é importante destacar que ela não é apenas um fenômeno cognitivo, que a nossa tendência é chegar à aprendizagem do ponto de vista individual e cognitivo. Por uma questão social, porque estou lidando com
pessoas que trabalham numa organização para buscar objetivos comuns, eu tenho organização como um fenômeno social e um fenômeno também cultural. Então, para vocês entenderem, até aproveitando, essa pesquisa é uma pesquisa da área de sociais e tem um outro enfoque comparado com a pesquisa e com os resultados que foram apresentados anteriormente, que também é interessante a gente poder ver essa diversidade de conhecimentos que são gerados na universidade. Bom, e dentro disso, já entrando um pouco mais na questão da minha linha minha linha conceitual, vejam que eu trouxe aqui duas palavras, knowledge e knowing. É um verbo, uma é um substantivo, uma outra é um verbo. Eu trabalho na linha do knowing, que são os saberes. Se a gente for traduzir, por isso que tinha a configuração dos saberes. Eu trabalho por knowing porque eu enxergo o conhecimento como algo processual, que vai acontecendo à medida que as pessoas vão se encontrando, os recursos vão sendo utilizados, as práticas vão se estabelecendo. Claro que eu tenho os resultados, eu tenho o knowledge, mas o knowing como um processo, ele se identifica aí. Por quê? A minha pesquisa está atrelada ao que nós chamamos de estudos baseados em práticas. E a prática, para entender, não é apenas a questão de praticar alguma coisa, mas são as formas de fazer de uma sociedade emergindo desse até é difícil falar, né? Esse emaranhamento entre o fazer e entre o saber, entre o doing e entre o knowing. Então, por isso que eu uso o foco do knowing nesse sentido. Até para ficar claro para vocês, e às vezes é difícil entender como é que esse termo se aplica no nosso dia a dia, e vocês vão perceber que todos fazemos práticas, desenvolvemos práticas nos vários lugares. Então, práticas contêm elementos de hábito, mas não são hábitos. Elas contêm elementos de ação. Um exemplo muito simples. Se eu tivesse que evacuar um prédio, a ação é para os moradores evacuam o prédio. Agora, a evacuação ela é prática para os bombeiros. Então, percebo que tem uma questão de saberes e fazeres que vão se estabelecendo, e claro que por isso também é difícil mudar depois algumas práticas que nós temos. E claro que essas práticas não são isoladas, elas também acontecem na nossa relação com outras pessoas. Então, aí o que é o knowing, né? O ato de conhecer é uma forma situada de saber e também de agir. Tá junto. E aí, a linha que usei, a linha conceitual, que se refere aos saberes na ação, ou knowing practice, que é uma linha teórica estabelecida por um grupo de professores italianos, especialmente a professora Silvia Gherardi, da Universidade de Trento. Agora ela já é aposentada, mas ela tem uma pesquisa aí de mais de 20 anos sendo estabelecida nessa linha. E veja que é a questão de conexões na ação situadamente. Então, um elemento muito importante da minha pesquisa é a questão contextual. E entender que o aprender e o saber, inclusive do professor gestor, está atrelado a isso. E aí, o que nós temos do professor gestor? Ele tem uma multiplicidade de papéis, porque uma hora ele é professor, aí ele sai da aula, vai ter que resolver problemas com questões administrativas, tem que resolver problemas com outros professores, se ele é coordenador, tem relações com a comunidade, claro que depende muito de quem estabelece isso, tem a temporariedade do exercício, que é algo também bastante destacado, porque depois eu vou falar um pouco do que trouxe a minha pesquisa, que aconteceu aqui na universidade. Essa temporalidade gera, inclusive, situações de ansiedade. Por exemplo, estou coordenador, até o verbo, a palavra estar, estou coordenador, significa que em algum momento eu tenho que buscar outras alternativas em termos de atuação, se eu não for mais coordenador em determinado momento. E a literatura também indica que existe uma falta de preparo para cargos de gestão para os professores gestores. E isso é uma questão que se identifica em todo o mundo. Claro que aí, se entender o porquê disso, não vamos entrar nesse detalhe, mas também tem esse aspecto. Então, o objetivo dessa minha pesquisa, que é relativa ao meu pós-doutorado, foi compreender como se configuram os saberes de professores gestores de uma universidade comunitária à luz da noção dos saberes na ação. Essa universidade comunitária é a UX, porque vamos dizer que eu também aproveitei o meu momento como professor gestor na época, como coordenador de pós-graduação estrito sensu, junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, antes de assumir
à subreitoria para desenvolver essa pesquisa. E essa pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, a gente chama, eu estabeleci uma praxeografia, que é um estudo etnográfico, uma etnografia baseada nas práticas, mas a lógica dela enquanto pesquisa é de uma lógica etnográfica, ou seja, com muitas conversas, muitas entrevistas, muita observação, muita interação. E como eu era naquele período coordenador, a gente sabe que tem prós e contras, né? De eu estar no campo que eu trabalho, também se tem o ponto positivo de poder ter conversado com várias pessoas. A pesquisa passou pelo comitê de ética, todo o processo presente nesse sentido. Então, eu entrevistei 42 professores gestores e 5 funcionários também. Busquei a visão do funcionário em relação ao que desenvolve o professor gestor. Teve observação participante durante 4 meses e análise de documentos. E essa pesquisa, então, imaginem, foi estabelecido um roteiro de entrevista, pensando nas entrevistas, além das observações, tinha um roteiro um diário de campo para as observações. Eu estabeleci uma análise temática que a gente chama de codificação emergente, ou seja, de todos os elementos que estão na pesquisa, a gente trabalhou a partir das falas, das conversas, das observações, estabelecer códigos, ou seja, eu dei sentido às falas, e a partir daqueles códigos eles foram agrupados para a geração de categorias. Então, é um estudo cujas categorias que vou depois mostrar, elas são oriundas desse campo de estudo. Então, foram, no final, 43 microcategorias e 9 categorias analíticas. Obviamente que não tem como entrar nos detalhes das categorias, por isso que eu vou dar uma visão mais panorâmica a respeito disso. Bom, então, como é que se estabeleceu essas grandes categorias analíticas? Eu trabalhei com as 3 primeiras, conectando-se à gestão, maturando-se como gestor e desconectando-se da gestão. Então, vejo que tem uma lógica, inclusive, histórica, de tempo no meio disso, pela questão da temporalidade do cargo. Depois, trouxe elementos desse professor gestor lidando com as estruturas e processos, lidando consigo, lidando com a natureza da relação professor-gestor e também elementos externos, como, por exemplo, lidando com o poder, lidando com as conexões externas e lidando com as conexões internas. Então, agora eu vou apresentar para cada uma dessas categorias analíticas quais foram as microcategorias que surgiram. Então, primeira delas, no conectando-se à gestão, e aqui eu não vou conseguir entrar em detalhes porque nós temos um tempo limitado, né? Mas vejam que identifiquei elementos que têm relação com esse início do professor como gestor. Porque nós temos a característica, isso tem nas universidades, né? Nós temos gestores que não são professores, mas na gestão acadêmica, isso acontece com professores e também gestores. Então, vejam só, eu identifiquei as conexões antes da gestão, antes dele ser gestor, com pessoas, com processos. Também os conhecimentos e experiências prévias que ele tinha, o interesse dele na gestão, e às vezes o interesse vir junto com as circunstâncias, ele se dar conta que ele se interessa depois de estar no meio disso. Tem também as questões do que aconteceu no passado e como, às vezes, a falta de registro gera perda de conhecimento. Então, por exemplo, processos que uma gestão estabeleceu, troca-se a gestão, isso também acontece no serviço público, e a gestão que entra não considera o que talvez foi feito no passado, também interferindo no processo. E as primeiras conexões com a gestão. Então, as primeiras conexões com os funcionários, que assim, vamos pensar que na universidade, os funcionários, eles permanecem à medida que as gestões vão mudando. Então, também tem essa conexão a partir disso. Depois, eu trouxe a categoria analítica, que é o maturando-se como gestor. Aqui foi a categoria que teve mais microcategorias. Então, veja onde ele realmente aprende dos desafios e com a prática. Lembrando que, sim, ele tem elementos formais. Temos, por exemplo, aqui na universidade, formações de gestão, temos. Mas também tem todo o aprendizado e os saberes que se organizam a partir daquilo que se estabelece no dia a dia na prática. Então, aprendendo com a amplitude de situações, de visões, de conhecimentos, de conflitos, e também entra a questão do professor e o pesquisador no meio disso, né? Também lidando com isso. Aprendendo com a dor, por exemplo, no aprendizado ao ter que desligar um funcionário, ter que desligar um colega, com a resolução de problemas, com os egos,
Também tem aí a leitura dos contextos que se avizinham, compartilhando e dialogando, trabalhando a diversidade de atividades e tendo que lidar com isso, no momento em que, bom, agora eu estou trabalhando aqui na pró-reitoria, daqui a 1 hora eu tenho que ir para a sala de aula trabalhar com os alunos, ou daqui a pouco eu vou ter que continuar trabalhando num artigo. Então tem toda essa forma de mobilizar e organizar essas situações. E também, eu repito a categoria de memória das ações passadas, porque ele fazendo uso do que foi feito no passado. Continuando, como eu disse, tinham mais categorias, então, sabendo pela reflexão, a própria questão de trabalhar com o tempo, que também é um desafio, por ter uma diversidade de atividades, o articulando, e aí não é uma questão muito atrelada também aos aspectos de poder, porque tem as articulações para buscar recursos, para convencimento, para dar andamento a determinados projetos. Também apareceu como uma categoria tornando-se referência, que é quando o professor gestor começa a ser referência para os outros, pelo seu trabalho na universidade. E aí apareceram também elementos de cunho mais não material, não humano, mas que também interferem nesse processo. Trabalhando com os dados e com os formatos, com sistemas de informação, interagindo com ferramentas de gestão e também o papel dos documentos nesse sentido. Que aí entra numa outra linha que eu tenho estudado, que se chama de sociomaterialidade, que é como se dá a relação entre elementos humanos e não humanos. Vou dar um exemplo aqui clássico para vocês. Nós temos uma agenda Google e nós vamos colocando as nossas tarefas na agenda Google, nós e também outras pessoas. Então, por exemplo, se eu não disser para a agenda Google, se eu não colocar lá, eu resido em Bento e de vez em quando venho para Caxias, que tem 1 hora de deslocamento Bento e Caxias, se eu talvez eu não colocar nada, a secretária minha pode entender que eu estou livre naquele momento e põe uma reunião na hora que eu estou vindo para Caxias. Então, vejo que é um elemento não humano, a tecnologia, que é usada por várias pessoas e que interfere na nossa forma de trabalhar. Depois disso, tem a desconexão da gestão, desconectando-se. Veja que eu usei várias vezes gerúndio para dar essa ideia de processo da coisa estar acontecendo. Então, nós temos as preocupações com a sucessão, isso apareceu de maneira muito clara, e aí, inclusive, fica no meu final da minha pesquisa como direcionamentos para as universidades, de ter isso mais organizado. Porque, vamos lá, o professor que era gestor, e com muitas horas em gestão, vamos lá, das 40 horas, 20 horas, 25 horas na gestão, 30 horas na gestão, e o resto ainda ficava alguma coisa com docência, e ele volta para a docência. Teve uma entrevistada minha que se dizia que ela se considerava uma intrusa. Ela deixou de atuar na gestão, voltou para a docência, ela teve que se redescobrir no espaço que ela atuava. Porque mudaram os professores, mudaram os colegas, a gente sabe quanto que também a gestão nos consome de tempo, né? E o que isso também interfere. E, claro, também tem aqueles que têm que se conseguindo se desapegar. Porque a gestão também ela nos prende no dia a dia, e para quem gosta muito de gestão, é difícil se desapegar da gestão. Tanto que tem colegas que às vezes saem de coordenações ou de alguns postos professores que continuam, de alguma forma, se conectando ou querendo se conectar a tudo isso. E o retorno à docência. O retorno à docência, à pesquisa, mesmo que o professor tivesse atuando de alguma forma com a docência, mas aí é o retorno pleno. Como é que é com o professor? Eu entrevistei um ex-reitor, porque naqueles entrevistados também eu conversei com ex-professores gestores, e ele disse que a melhor coisa que aconteceu para ele foi terminar a sua carreira na universidade como professor, porque ele pôde se estabelecer, se reconectar com determinadas coisas. Bom, isso é nas categorias aquele processo, digamos, da trajetória do professor gestor. Depois tivemos outras categorias, então, com estrutura e processos, lidando com a hierarquia, com os cargos, com as estruturas, também com os processos. Lidando consigo é uma questão mais pessoal, mas relação com os outros. Lidando com a umidade, com as suscetibilidades, porque aí é um professor com certo conhecimento, com certa expertise, que muitas vezes tem que lidar com um funcionário que vai dizer, olha, professor, não é assim que funciona. E às vezes o professor, pelo seu expertise, entende que ele pode entender outras coisas, e também é uma questão de escuta importante isso. Por isso que a humildade entra nesse sentido. Lidar com as emoções e, obviamente, o papel da família pelo tempo que ele dedica, nesse caso, à universidade. Depois tem uma categoria muito interessante, que é como ele lida
com essa natureza do professor, do gestor. Então, a docência contribui para a gestão, com certeza pela relação que se tem humana e relação com as pessoas, vem também a contribuir com a gestão, mas também a gestão contribui para a docência. Em alguns casos, teve pessoas que disseram que se tornaram mais centradas e mais justas depois de trabalhar com a gestão. E também o pesquisador contribuindo para a gestão, especialmente em momentos que exijam, numa reunião, síntese, organização de dados, direcionamentos, e, por fim, a interação que se tem de ter que lidar com isso o tempo inteiro, que, de certa forma, determina ações que vão ser feitas posteriormente. E depois temos ainda lidando com o poder, primeiro lidando com a autoridade, com o contraditório e com os conflitos, com o nível de exposição, porque se sabe, né, mudam as gestões. Então, por exemplo, eu agora coordeno um programa, coordeno um curso, coordeno uma atividade, e tenho um professor que pode, no futuro, virar o meu chefe. Por que não? O meu coordenador. Então, tem várias questões que se atrelam também a isso, e muitas pessoas se expõem muito, e tem pessoas que não se expõem nada também em função das incertezas do que pode acontecer no futuro. E ainda tem dentro disso significados oriundos dos espaços físicos. Então, por exemplo, de se considerar o corredor como um espaço de troca de ideias, até mesmo um local, isso foi uma ex-pró-reitora que colocou, que a sala dela era como se fosse um confessionário. Então, vem outros elementos a partir disso, de algo que parece apenas material, né? Ainda temos as conexões externas, então a amplitude e qualidade dos contatos externos, lidando com os estudantes, com os egressos e a comunidade geral, e também com organizações fora da região. E com as questões internas, tem lidar com professores não gestores, com gestores não professores, que vão ter uma visão mais administrativa e não tem o contexto e contato da academia, da relação com os alunos e com as pesquisas. Temos também lidar com setores de apoio e, por fim, com as equipes. Que as equipes podem ter funcionários, também podem ter professores no meio disso, e como lidar com todos esses pontos. Bom, todos esses elementos eu busquei uma forma de integrar isso tudo num desenho. E aí, tudo bem que pode dizer o que é isso, né? O desenho é um caldeirão, tá? Não é um macaco, não é nada, não é outras coisas que podem parecer aí, mas é para vocês enxergarem um caldeirão aqui. Que até foi interessante porque a inspiração veio de uma conversa minha com uma orientanda do mestrado, que ela é do Espírito Santo. Eu estava falando das minhas pesquisas, mas então o caldeirão pode ser de barro, pela questão que dá mais sabor, né? Tem uma questão originária e tudo mais. Bom, então vejam que... Opa, desculpa. Vou voltar. Ai. Acostumado com outros botões, né? Então vejo que no meio tem lá conectando-se à gestão, maturando-se como gestor e desconectando-se da gestão. Então tem um processo cíclico aí, porque ele pode voltar, quando ele se desconecta, a futuras reconexões. Se estabeleceu aí uma lógica, uma metafórica, que eu teria aí no meio o alimento. Então, o conectando-se à gestão, maturando-se como gestor e desconectando-se da gestão é o alimento, que está em cozimento com o caldo, que lida com esses outros elementos da pesquisa, lidando com a estrutura e processos, lidando com o poder, com as conexões externas e com as conexões internas, e tudo isso num caldeirão, que é um caldeirão de barro, de argila, que está centrado no lidando com a natureza da relação professor-gestor, que é onde, digamos assim, é o que dá o sabor diferenciado para o que está presente, aqui. Vejam que aí é uma lógica mais qualitativa, né? Uma lógica também conceitual. E por que tudo isso em conjunto? Vejam que eu estou colocando, inclusive, as elipses internas pontilhadas, pela questão contextual. Porque vamos voltar à minha linha teórica do Saberes-Nação, e ela pressupõe que tem esse emaranhamento entre o fazer e o saber. E aí o professor gestor tem que lidar com esse contexto. Por isso que eu trouxe que esse aí é o caldeirão dos saberes do professor gestor. Esse foi o resultado final do meu pós-doutorado. Bom, como impactos sociais, esse é um estudo que pode contribuir para a gestão das IES, porque temos essa figura, e essa é uma figura importante. Existe, inclusive, em vários locais discussão, por que não substituir
o professor gestor por um administrador, sem relação com a comunidade. Só que isso fere pela questão profissional e pela relação com os aspectos acadêmicos, aqueles elementos que devem fazer parte do dia a dia e dar importância a determinadas coisas. Porque vamos lá, né? Universidades são tipos de organização que são diferentes de outras. Até recentemente eu retomei, quer dizer, foi relançado um livro do autor Mintzberg sobre tipos de organização, e ele diz que tem organização que o foco é o empreendedor, a organização que é mais estruturada, como se fosse uma máquina. Temos as organizações mais de projetos, ad hoc, né, que acontece no momento, e temos as chamadas assembleias profissionais, que entram aí universidades, hospitais, escolas, escritórios contábeis e direito, porque o principal funcionário, ele é um profissional. No nosso caso, é o professor. E como eu brinco de vez em quando, né, é como se nós tivéssemos os nossos operários, são os professores. E já começa daí a diferença, de quando a gente compara com outras organizações. Então, é dar o devido reconhecimento que nós lidamos com organizações com características diferentes. Não quer dizer que a gente não vai trabalhar com a gestão, e precisamos, com a eficiência, com a eficácia, com a sustentabilidade, mas entendendo que tem um contexto diferente que perpassa uma organização que é uma universidade. Bom, para vocês, dando encaminhamento ao final e dizendo que já foi proporcionado, tivemos inicialmente um capítulo de livro publicado numa obra organizada pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia, o profissional que nós temos aqui. Eu submeti um artigo já em evento ano passado, também em periódico, e eu recentemente caminhei a versão final de um livro, então, que eu estou publicando pela editora Palgrave Springer, um livro aí, é um livro em inglês, para poder também disseminar esse conhecimento, que é algo que, pelo que a minhas pesquisas identificado, faz falta entender um pouco mais todo esse contexto. E claro que aí a consideração do papel do professor gestor, né, e todos os insights que podem ser gerados agora para o desenvolvimento de programas de formação e de qualificação. Que não é porque o professor tem vasto conhecimento em determinadas áreas, consegue lidar bem com o conhecimento, que ele não precise de formação e de conceitos ligados à gestão. Isso para melhorar a sua prática e reduzir o número de egos. É sempre uma questão atrelada a isso. Lembrando que aqui se tem um contexto, por exemplo, vou dar um exemplo, tomada de decisão colegiada. Então, eu não tomo decisão, muitas decisões são tomadas em conjunto, não são tomadas sozinhas. Mas uma característica que deve ser levada em conta. E um outro aspecto importante aqui é a sucessão. Então, o que fazer com os professores que eram gestores e voltam em grande parte para a sala de aula, para a pesquisa? Como reconectá-los ao dia a dia da academia? Então, ficaram essas as questões presentes aí. Por fim, esse é um trabalho da área de sociais, mas que pode envolver também humanidades, especialmente educação e psicologia para futuros estudos, e identifiquei aí quais seriam os ODS com maior vinculação, além de educação de qualidade, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, cidades e comunidades sustentáveis, paz, justiça e instituições eficazes. Por quê? Porque nós temos a universidade por trás disso, e a gestão universitária para fazer as coisas acontecerem. Seria isso, então, a minha apresentação. Agradeço aqui pelo espaço. Não sei se tem ponto para perguntas, mas fico aí à disposição para quem depois quiser conversar comigo. Muito obrigado.